Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 2. Na última aula nós introduzimos o conceito de calorimetria e começamos a falar em diagrama de fases. Porém, acho que alguma coisa deu errado, alguns slides ali no meio do caminho devem ter sido deletados. Então eu vou voltar em calorimetria, fazer uma revisão e colocar alguns conceitos a mais ali e a partir dali vamos ver alguns exercícios que ficaram para trás, tá bom? Bom, calorimetria corresponde à técnica de medição das trocas de calor entre corpos. Para isso a gente definiu uma grandeza chamada calor sensível, que é aquele calor que varia com a variação de temperatura. Ele é diretamente proporcional à variação de temperatura. Essa troca de calor se manifesta devido à diferença de temperatura. E nós vimos na aula passada que a quantidade de calor sensível é a massa do corpo vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Massa, calor específico, variação de temperatura. Calor específico é uma grandeza é uma constante de proporcionalidade entre o produto massa ΔT com relação à quantidade de calor. O calor específico, então, ele é calculado como a quantidade de calor por massa por variação de temperatura. E o calor específico é uma grandeza característica do material que constitui o corpo que está trocando o calor. Então, se o corpo for ferro, ele tem um calor específico. Se for chumbo, tem outro. Se for ouro, tem outro. Se for água, tem outro. Se for gelo, tem outro e assim por diante. Então, isso tem que ser medido. Aqui, uma tabela de calores específicos medidos à pressão atmosférica. Lembrando que a pressão atmosférica ela vale uma atmosfera, a mesma coisa 1,03 vezes 10 a quinta de Pascal, ou 1 bar. Bar também é uma unidade de medida de pressão. 1 bar é uma pressão atmosférica. Então, essas medidas de calores específicos foram feitas à pressão de uma atmosfera. Aqui, qual é a unidade dela? No sistema internacional é Joule por quilograma Kelvin, mas eu posso, se quiser, usar um sistema usual, que vai ser caloria, o Q em caloria, quantidade, a massa em grama e temperatura em graus Celsius. Tá aí. Então, posso usar qualquer uma dessas unidades aqui para calor específico. Só lembrando que a temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius mais 273. Portanto, se eu aplicar uma variação de temperatura em Kelvin, vai ser uma variação de temperatura de graus Celsius mais 273. Como a variação da soma é a soma das variações, a variação da temperatura em Kelvin é a variação da temperatura em graus Celsius mais a variação de 273. Ora, 273 é um número. Ele é constante, ele não varia. Então, esta variação dá zero. O que mostra que a variação de temperatura na escala Kelvin é idêntica à variação de temperatura na escala Celsius. Isso significa que imagine que a temperatura do corpo variou em 10 graus Celsius. Ela variou em quantos kelvins? Variou em 10 kelvins, pois a variação em graus Celsius é igual à variação em Kelvin. Cuidado, a temperatura não é igual, mas a variação, o delta, é o mesmo. Então, toda vez, o corpo variou a temperatura em 28 graus Celsius.
Em quantos kelvins ele variou a temperatura? Em 28 kelvins. A variação de temperatura é a mesma. Então, para a unidade de calor específico, eu posso usar joule por quilograma Kelvin. Mas isso aqui é variação de temperatura. Então também pode aparecer assim, joule por quilograma, já que a variação em Kelvin é igual à variação em Celsius, pode aparecer aqui por graus Celsius. O resultado é o mesmo. Se um calor específico for 0,3 joule por quilograma Kelvin, ele também pode ser escrito assim, 0,3 joule por quilograma grau Celsius, a mesma coisa, tá? Porque a variação em Kelvin é igual à variação em graus Celsius, então isso não altera o valor aqui, ó. Então aqui temos uma tabela de materiais onde o calor específico foi medido à pressão atmosférica. Temos aqui em unidades, joule por quilograma grau Celsius, que é a mesma coisa que joule por quilograma Kelvin. E aqui em outra unidade, caloria por grama grau Celsius. Um valor que nos interessa muito é o da água. Então olha este valor aqui, ó. Qual o calor específico da água? 4,18 joule por quilograma Kelvin, ou joule por quilograma grau Celsius, ou 1 caloria por grama grau Celsius. Da água a gente tem que ter sempre em mente. Calor específico da água, 4,18 joule por quilograma Kelvin, ou 1 caloria por grama grau Celsius. Então, para a água, isso tem que ficar bem claro. Olha para o gelo. Gelo de quê? Gelo de água. Opa. Para o gelo. O calor específico do gelo vai ser... Opa. Vai ser 2090 joule por quilograma Kelvin ou meia caloria por grama grau Celsius. Então repare que enquanto o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, o do gelo é meia caloria por grama grau Celsius. E aqui nós temos calor específico do alumínio, 900 joules por quilograma Kelvin, ou 0,21 caloria grama grau Celsius. Do cobre, 387 joule por quilograma Kelvin, ou 0,09 caloria grama grau Celsius, e assim por diante. Então aqui tem tabelado, essas tabelas costumam aparecer, isso sai de medida diretamente feita para cada material, ou seja, isso são resultados empíricos feitos no laboratório, e a gente tem o calor específico de cada material. Lembrando que quanto maior o calor específico, mais o corpo demora para esquentar, e se ele esquentar mais, ele demora para esfriar. Então, se você pega uma panela de barro, o barro tem um calor específico relativamente alto. Então, quando você põe ela no fogo, ela demora para esquentar. Mas uma vez que esquentou, demora para esfriar. Por isso que a comida numa panela de barro demora para esfriar. Nós explicamos já na aula passada a questão da brisa marítima envolvendo o calor específico da areia, da praia e da água do mar. Aproveitar aqui um slide que tinha perdido, é o conceito de capacidade calorífica, também chamado de capacidade térmica, é a mesma coisa. Capacidade térmica
ou capacidade calorífica? Ora, se Q é igual a mc ΔT, se eu passar o ΔT para cá, eu vou ter que Q sobre ΔT é igual a mc. A esta relação eu vou chamar de capacidade térmica ou capacidade calorífica e vou usar a letra C grande, C maiúsculo. Czão é Q sobre ΔT, que é igual a mc, massa vezes calor específico, é o que está aqui, ó. Então, capacidade térmica é a relação entre a quantidade de calor de um corpo e a sua variação de temperatura. E pode ser calculada também como produto da massa do corpo pelo calor específico do corpo. Então, veja, se é quantidade de calor por temperatura, então no sistema internacional é Joule por Kelvin, sistema usual caloria por grau Celsius. Então é quanto de calor você tem que dar para o corpo para variar a temperatura dele para uma dada quantidade, para um dado intervalo. Ou seja, quanto maior a capacidade térmica do corpo, mais eu preciso dar calor para o corpo para esquentá-lo numa mesma variação de temperatura. Então veja, se um corpo tiver capacidade térmica desprezível, significa que ele praticamente não varia com a temperatura. Se eu dou uma quantidade de calor, isso não afeta a temperatura dele. Então, a capacidade térmica, nesse caso, é desprezível. Esta grandeza costuma aparecer bastante. A gente também pode criar um termo que vai aparecer mais para frente, que é a capacidade térmica molar. Capacidade térmica molar, que eu estou chamando aqui de Czão linha. É a capacidade térmica dividido pelo número de mols. Capacidade térmica pelo número de mols. Como capacidade térmica é massa vezes calor específico, então é a massa vezes o calor específico dividido pelo número de mols. Ora, mas a massa dividido pelo número de mols é a massa molar do composto, a massa em mol, a massa molecular expressa em mol do composto. Então, é o mol do composto. Então, é o mol vezes o calor específico. Isto é capacidade térmica molar. Guardem este conceito que ele vai aparecer mais para frente. E também nós definimos o conceito de calor latente. É aquela quantidade de calor que se dá para o corpo, mas você não muda a temperatura do corpo. Então, é a quantidade de calor trocada sem variação de temperatura. É chamada quantidade de calor latente. E a gente calcula como sendo massa vezes uma constante, que é o calor latente. Massa vezes uma constante, que é o calor latente. Esse calor latente pode ser de fusão ou de vaporização. Se ele for de fusão, eu uso um subíndice F de fusão. Então, a quantidade de calor latente na fusão aqui é a massa vezes o calor latente de fusão. Se for na vaporização, eu uso um índice V. A quantidade de calor latente para vaporização é a massa vezes o calor latente da vaporização. Ou seja, quando é que eu dou calor para o meu sistema e a temperatura não varia? Na mudança de fases para substâncias puras. Na mudança de fase de substâncias puras. O que é uma substância pura?
é aquela formada por um único tipo de molécula. Por exemplo, a água. A água é formada de H2O. Então, é uma substância pura. Tá? Se você pegar CO2, CO2 é uma substância pura. E assim por diante. Quando você tem mudança de fases de substâncias puras, você vai ver que durante a fusão e durante a vaporização, a temperatura permanece constante. Então, a quantidade de calor trocada na fusão e na vaporização, vai ter calor ali envolvido, mas a temperatura não muda. Então, eu calculo assim, massa vezes uma constante chamada calor latente. Se eu estiver falando de fusão, é massa vezes calor latente de fusão. Se eu estiver falando de vaporização, é massa vezes o calor latente de vaporização. Aqui uma tabela de calores latentes de fusão e vaporização. Vamos pegar uma que nos interessa bastante aqui, que é a água. Então, a água. O ponto de congelamento da água é 0 graus Celsius. O calor latente de fusão da água é 3,33 10 a quinta joule por quilograma. Por que joule por quilograma? Olha aqui. Se a quantidade de calor na fusão e na vaporização é massa vezes calor latente, então calor latente é a quantidade de calor pela massa, que vai ser joule por quilograma no sistema internacional ou caloria por grama no sistema usual. Então essa é a unidade, essa aqui é sistema internacional. Então, a água, o calor latente de fusão da água é 3,33 10 a quinta joule por quilograma. Quer dizer, para derreter 1 quilograma de água, eu preciso dar 3,33 10 a quinta joules de calor. Ou, se eu quiser em caloria por grama, esse número geralmente é arredondado para 80, tá? Tudo bem, 79,7, mas vamos arredondar para 80. Então, o calor latente de fusão da água é próximo de 80 calorias por grama. Quer dizer, para eu derreter 1 grama de gelo, eu preciso dar 80 calorias. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. O calor latente de vaporização da água é de 2,26 10 a sexta joule por quilograma. Ou seja, para eu passar 1 quilograma de água do estado líquido para o estado de vapor, eu preciso dar 2,26 10 a sexta joule. Ou, em unidades de caloria por grama, o calor latente de vaporização da água é de 540 calorias por grama. Quer dizer, para eu passar 1 grama de água para o estado de vapor, eu tenho que dar 540 calorias para esse sistema. Ou retirar, claro, dar ou retirar é trocar, essa é a palavra certa. Então, está aqui. E a gente já viu também na aula passada que se um corpo perde calor, a quantidade de calor fica negativa. Se ele ganha calor, a quantidade de calor fica positiva. Então, no caso do calor sensível, Q é igual a mc delta T. O calor varia com a variação de temperatura. Se delta T for positivo, isso implica que a quantidade de calor é positiva. Se delta T for negativo, isso implica que a quantidade de calor é negativa. Mas no caso do calor latente, Q é igual a ml. A massa não varia. Então, quando é que o calor latente é positivo? Ele é positivo se o corpo ganha calor. Em cima também, mas só que eu associo com a variação de temperatura, que eu não tenho temperatura para
para associar. Então, se ele ganha calor. E ele é negativo se ele perde calor. Então, é comum aparecer aqui, olha, o sinal de mais ou menos. Mais se ele ganha calor e menos se ele perde calor. Olha outras substâncias aqui. Vamos pegar uma substância aqui, olha, o cobre. O cobre, o calor latente de fusão dele é 32 calorias por grama. E o calor latente de vaporização é de 1.210 calorias por grama. Então, recapitulando aqui, vamos pegar para a água. A água é uma substância importante. O calor específico da água, eu vou colocar em calorias por grama, tá? É 1 caloria por grama grau Celsius. O calor específico do gelo é 0,5 caloria por grama grau Celsius. E o calor específico do vapor de água também é igual ao do gelo, 0,5 caloria por grama grau Celsius. Então, nós temos isso. E temos que o calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama. E o calor latente de vaporização, 540 calorias por grama. Tá aí. Repara uma coisa. Para vaporizar eu preciso dar muito mais energia do que para derreter. Fusão é sólido para líquido. Quer dizer, se eu der 80 calorias para 1 grama de gelo, 1 grama de gelo vira 1 grama de água. Se eu der 540 calorias para 1 grama de água, 1 grama de água vira 1 grama de vapor d'água. Mas se eu posso fazer o caminho contrário. Se eu retirar 80 calorias de 1 grama de água, 1 grama de água vira 1 grama de gelo. Se eu retirar 540 calorias de 1 grama de vapor d'água, 1 grama de vapor d'água vira 1 grama de água líquida. Então, é isso que significa esse sistema. Qualquer um que já entrou numa piscina, pode ser meio-dia, está lá mergulhando. Quando você sai da piscina e bate um vento, você sente aquele frio. Por quê? Porque quando você sai da piscina, fica uma película de água em volta do seu corpo. O vento força a remoção das moléculas de água. E para a molécula de água sair do estado líquido e para o estado de vapor, ela precisa de 540 calorias. Então, como o vento está forçando, ela rouba da sua pele. Então, como ela tira calor da sua pele esfria e você sente frio. Tá aí. Calorímetro. O que é um calorímetro? Calorímetro é um dispositivo, é um recipiente, onde a gente faz as medidas da troca de calor. E por que tem que ser num recipiente especial? Porque eu não quero que o calor externo afete as minhas medições. Então, geralmente, um calorímetro é um recipiente hermético, é um recipiente fechado. Aqui dentro, geralmente eu tenho uma parede condutora. Para que ela serve? Para distribuir o calor de forma igual aqui dentro. E eu tenho uma parede grossa isolante, geralmente feita de isopor, feita de fibra de vidro, algum material assim bem grossa. Para quê? Para que calor do meio externo não entre e para que calor do meio interno não saia. Então o calor fica preso ali dentro. Então todo o calor que eu quero analisar está ali dentro. Vamos pensar num caso bem simplório, porém que num curto intervalo de tempo é verdadeiro. Uma caixa de isopor pode ser entendida como um calorímetro.
Normalmente, você tem dentro desse calorímetro um líquido, onde você vai misturar substâncias. Boa parte das vezes esse líquido é água. E aqui eu coloco os corpos que eu quero medir as trocas de calor. Coloco corpos em diferentes temperaturas. E aqui eu coloco um termômetro. Então, cada corpo, antes de ser colocado aqui, tinha uma temperatura diferente. Coloco, fecho e vou observar até que a temperatura não mude mais. Quando a temperatura não mudar, significa que atingiu o equilíbrio térmico. Atingiu o equilíbrio térmico. Se o equilíbrio térmico foi atingido, a temperatura não muda mais. Quer dizer, a temperatura deste corpo, a temperatura deste corpo, a temperatura deste corpo e a temperatura da água, todos atingiram a mesma temperatura final. Então, é no calorímetro que a gente costuma fazer as medidas. É claro que o calorímetro também esquenta. Então, eu preciso levar em conta a capacidade térmica do calorímetro. Mas se isso é feito num curto intervalo de tempo, e como o calorímetro é um bom isolante, então não há tempo do calorímetro aquecer. Neste caso, a gente considera a capacidade térmica do calorímetro desprezível. E aí, a gente não leva ele em conta. Mas caso o calorímetro aqueça ou esfrie, ele trocou calor com o que está ali dentro. Eu preciso levar em conta a capacidade térmica do calorímetro na análise. A lei fundamental da calorimetria, nós já discutimos na aula passada, é: se eu coloco um corpo quente próximo de um corpo frio, o calor se propaga do quente para o frio, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então vai acontecer isso aqui, olha. Aqui eu tenho um gráfico de temperatura em função do tempo. Aqui a temperatura T em função do tempo. Aqui eu vou colocar o corpo quente aqui, ó. Esse aqui é o corpo quente. E esse aqui é o corpo frio. Frio. Esse é o quente, esse é o frio e esse é o quente. Quando eu aproximo um do outro, o calor sai do quente e vai para o frio. Ou seja, o corpo de maior temperatura perde calor, o corpo de menor temperatura ganha calor. Então, o corpo quente esfria, o corpo frio esquenta. Então, eu vou ter isso aqui. O corpo quente tende a esfriando. E o corpo frio tende a ir esquentando. Até que os dois atinjam a mesma temperatura final. Esta temperatura final comum aos dois eu chamo de temperatura de equilíbrio térmico. Ou seja, quando os corpos trocam calor, após um tempo, eles atingem a mesma temperatura. Essa é a temperatura do equilíbrio térmico que vai ser medido lá dentro do calorímetro. Claro, um corpo perdeu, o outro tem que ganhar se o ambiente que eles estão é o mesmo, ali a troca só ocorre entre eles. Então é muito interessante a gente saber qual é a temperatura de equilíbrio térmico. Então eu vou escrever assim:
O corpo frio ganhou calor, então a quantidade de calor dele é positiva. O corpo quente perdeu calor, então a quantidade de calor do corpo quente é negativa. Mas o mesmo tanto que o corpo quente perdeu foi o tanto que o corpo frio ganhou. Então essas quantidades são iguais. Ó. Quantidade de calor do corpo frio é igual a menos a quantidade de calor do corpo quente. Passando essa quantidade de calor do quente para o outro lado, eu tenho que a quantidade de calor do corpo frio mais a quantidade de calor do corpo quente é igual a zero. Ou seja, esta é uma lei fundamental conhecida como lei da calorimetria. A soma das quantidades de calor trocada tem que dar zero. Em outras palavras, aqui eu representei apenas dois corpos, mas eu poderia ter I corpos aí. Se eu somar quanto que cada um forneceu de calor e quanto cada um ganhou de calor, a soma total tem que dar zero. Então, a somatório da quantidade total de calor trocada tem que ser igual a zero. Esta é a lei fundamental da calorimetria. O somatório da quantidade de calor trocada entre os corpos tem que ser igual a zero. Tá aí. Então, em que momento eu analiso isso? Eu estou analisando quando eles atingem o equilíbrio térmico. Então, é naquela condição de equilíbrio térmico. A quantidade de calor trocada para que seja atingido o equilíbrio térmico. Senão, em outras situações, isso não daria zero. Olha aqui, ó. Vamos analisar este problema. Qual a quantidade de calor necessária para elevar de 20 graus Celsius a temperatura de 3 kg de cobre? Então, eu tenho 3 kg de cobre. Eu quero subir a temperatura desse cobre em 20 graus Celsius. Quanto de calor eu preciso dar para ele? Bom, se eu vou ter variação de temperatura, é calor sensível. Então, é Q igual a mc delta T. Tem variação de temperatura. Então, eu preciso saber a massa. A massa ele deu 3 kg. A variação de temperatura ele também disse 20 graus Celsius. Eu preciso saber qual é o calor específico do cobre. Se eu for lá naquelas tabelas, vamos voltar lá. Calor específico do cobre, 387 joule por quilograma grau Celsius. Está aqui. Então, olha, massa, 3 kg. Calor específico do cobre, 387 joule por quilograma grau Celsius. E a temperatura, variação, 20 graus Celsius. Fazendo essa conta, a quantidade de calor dá 23.220 joules. Ou, se eu quiser, 23,2 quilojoules. Esta é a quantidade de calor que eu tenho que dar para 3 kg de cobre para fazer a temperatura dele subir em 20 graus Celsius. Olha esse outro aqui, ó. Qual a quantidade de calor necessária para aquecer 1,5 kg de gelo na pressão de uma atmosfera de menos 20 graus Celsius até que toda a amostra tenha se transformado em vapor d'água? Ou seja, eu tenho gelo a menos 20 graus Celsius. Cuidado, os alunos têm uma tendência em achar que só existe gelo a 0 graus Celsius. 0 graus Celsius é a temperatura que a água congela. Tá? Mas, se eu for abaixando a temperatura, esse gelo vai abaixando. Continua sólido, porém, em temperaturas mais baixas. Então, eu tenho 1,5 kg de gelo. Quando ele não diz nada, a gente supõe gelo de água. Gelo pode ter de qualquer outra substância. Quando o problema nada falar, a gente está supondo gelo de água. Então, eu tenho 1,5 kg de gelo de água. Esse gelo está a menos 20 graus Celsius. Quanto de calor eu devo dar para ele para que ele vire vapor d'água?
Então ele vai ter que passar de gelo, que é sólido, para líquido, que é água, e de líquido para gasoso, que é o vapor d'água. Então ele vai ter que mudar de estado aí. Então vamos ver. A gente vai ter que primeiro aquecer esse gelo para que ele vá de menos 20 graus Celsius até 0 graus Celsius. Porque depois de 0, ele muda de estado físico. Então vai de menos 20 a 0. Se está variando temperatura, é calor sensível, que é 1 igual a mc ΔT. Bom, aí ele chegou a 0 graus Celsius. O que acontece agora? Ele vai derreter. Então, eu preciso calcular quanto de calor eu preciso dar para derreter. 1,5 kg de gelo, ou seja, sair de 1,5 kg de gelo a 0 graus Celsius e virar 1,5 kg de água a 0 graus Celsius. Quando o gelo derrete, ele não muda de temperatura. Então, ele vai virar água a 0 graus Celsius. Como aqui não há variação de temperatura, eu uso o calor latente, que eu vou chamar de Q2. Q2 é massa calor latente de fusão. Agora eu tenho que pegar essa água que está a 0 graus Celsius e elevá-la a 100 graus Celsius. Então, aquecer a água de 0 a 100. Então, se tem variação de temperatura, é calor sensível. Eu vou chamar de Q3. É a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, agora eu pego aquele gelo que virou água, 0 graus Celsius, e aqueço essa água até 100 graus Celsius. E agora eu tenho que passar essa água a 100 graus Celsius para vapor d'água. Então, vou vaporizar a água a 100 graus Celsius. Então, a temperatura se mantém constante, é calor latente, vou chamar de Q4. Massa vezes calor latente de vaporização. Então, veja, para eu tirar o gelo de menos 20 graus Celsius e transformá-lo em vapor d'água em 100 graus Celsius, eu vou ter que doar 4 quantidades de calor, cada uma para uma etapa. Então, quanto que eu vou ter que dar de calor no total? A soma de tudo isso. Então, a quantidade de calor que eu vou dar vai ser Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. Quando eu somar tudo isso, eu vou ter a quantidade de calor total. Então, vamos ver como é que fica. Primeiro, para elevar a temperatura de gelo de menos 20 a 0 graus Celsius. Q1 é massa, calor específico do gelo, variação de temperatura. Calor específico do gelo, está aqui, olha, 2090 joule por quilograma graus Celsius. Se ele vai de menos 20 até 0, a temperatura está variando em 20 graus Celsius. Então, massa é 1,5, calor específico 2090, variação de temperatura de menos 20 a 0. Quanto que dá a variação de temperatura? É final menos a inicial. Isso aqui dá 0 menos menos 20, dá 20 graus Celsius, que é o que está aqui. Fazendo esta conta, a quantidade de calor que eu tenho que dar para gelo a menos 20 virar gelo a 0 graus Celsius é 62.700 joules ou 62,7 kJ. O Q1 eu já calculei. Agora guardo esse valor, tem que calcular o Q2, o Q3 e o Q4 para somar todos depois. Então agora eu preciso derreter o gelo que está a 0 graus Celsius. Vou usar o calor latente. Q2 é massa calor latente de fusão. A tabela de calor latente está aqui. Para água, o calor latente de fusão, cuidado que aqui é outra tabela que eu peguei. Olhem as unidades para não cometer erro. Repara que aqui está 333,5 kJ por quilograma. Não está em joule por quilograma, está kJ por quilograma. Então, se eu colocar esse valor aqui, resposta já vai ser em kJ. Então, ó, massa 1,5 vezes 333,5, que é esse valor aqui, ó, kJ por quilograma. Fazendo essa conta, Q2 deu 499,5
kJ de calor. Agora, eu preciso pegar a água que está a 0 graus Celsius e aquecê-la até 100 graus Celsius. Como a temperatura varia, vou usar o calor latente, ou calor sensível, Q igual a mc ΔT, o famoso Q macete. Então, Q3 é massa, calor específico da água, variação de temperatura. Calor específico da água, 4,18 aqui, ó, kJ por quilograma Kelvin. Lembra que por Kelvin é a mesma coisa que por grau Celsius. Então, se eu estou aquecendo a água de 0 a 100, a variação de temperatura é 100 graus Celsius. A massa, 1,5. O calor específico, 4,18. Está aqui. Por quilograma Kelvin, mas é a mesma coisa que por quilograma grau Celsius. Então, aqui eu posso pôr grau Celsius. Fazendo essa conta, isso dá 627 quilojoules. 627 quilojoules. Cuidado que aqui é quilojoule por quilograma. E agora, eu preciso calcular a quantidade de calor para vaporizar a água a 100 graus Celsius. É massa, calor latente de vaporização. É o Q4. O calor latente de vaporização da água está 2.257 kJ por quilograma. Então, massa 1,5, 2.257 kJ por quilograma. Se está em kJ por quilograma, a resposta aqui vai ser kJ. Fazendo essa conta, dão 3.385,5 kJ. Calculamos as 4 quantidades de calor de cada etapa. Somo todas. Aí vai me dar o total. Então, quem é a quantidade de calor total para pegar 1,5 kg de gelo a menos 20 graus Celsius e transformá-lo em vapor d'água? É Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. Q1, 62,7 kJ. Q2, 499,5 kJ. Q3, 627 kJ. Q4, 3.385,5 kJ. Valores calculados nos slides anteriores. Somando tudo isso, a resposta dá 4.574,7 kJ. Ou se eu quiser arredondar aqui, olha, vou jogar vírgula aqui na primeira casa, isso dá aproximadamente 4,57 megajoule de energia. É o tanto de energia que eu tenho que dar para pegar 1,5 kg de gelo a menos 20 graus Celsius e transformá-lo em 1,5 kg de vapor d'água a 100 graus Celsius. Tá aí. Olha esse outro aqui, ó. Um bloco de 125 gramas de uma substância desconhecida e temperatura de 90 graus Celsius é colocado num recipiente contendo 0,326 kg de água a 20 graus Celsius. O sistema atinge o equilíbrio térmico na temperatura de 22,4 graus Celsius. Considerando a capacidade térmica do recipiente desprezível, qual o calor específico da substância desconhecida? Bom, ele já está dizendo que o calorímetro não aquece, o recipiente não aquece, tem capacidade térmica desprezível, então ok. Ele pega 125 de uma substância qualquer, que está a 90 graus Celsius, e mistura com 0,326 kg de água a 20 graus Celsius. E o sistema atinge o equilíbrio em 22,4 graus Celsius. Pergunta: qual o calor específico dessa substância? Bom, eu sei que o somatório da quantidade de calor trocada tem que dar 0. Como eu tenho só 2 substâncias trocando calor aqui, o bloco de substância desconhecida e a água,
Então, a quantidade de calor do bloco mais a quantidade de calor da água tem que ser igual a zero. Como a temperatura de ambos variou, então a quantidade de calor do bloco é a massa do bloco, calor específico do bloco, variação de temperatura do bloco, mais massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água, isso tem que dar zero. Massa do bloco, 125 gramas. Calor específico do bloco é o que ele quer descobrir. Variação de temperatura do bloco é a temperatura final menos a inicial. A final é do equilíbrio, 22,4. Menos a inicial é que o bloco estava, 90. Mais massa da água, 0,326 kg, que é a mesma coisa que 326 gramas. Calor específico da água, eu vou pegar 1 caloria por grama grau Celsius, porque aqui já está em grama. E a variação da temperatura da água é a temperatura final, que é o equilíbrio, 22,4, menos a temperatura inicial da água, que é 20. Isso tem que ser igual a zero. Fazendo essa conta, isolando o calor específico do bloco, a gente descobre que o calor específico do bloco dá 0,092 calorias por grama grau Celsius. Então, tá aí como a gente descobre o calor específico de uma substância. Coloca num calorímetro, faz a medida até atingir faz as trocas de calor até atingir a temperatura de equilíbrio térmico. Olha esse outro aqui, ó. No interior de um calorímetro de capacidade térmica 6 calorias por grau Celsius, opa! O remedinho aqui tá aí. Depois. No interior de um calorímetro de capacidade térmica 6 calorias por grau Celsius, opa, o calorímetro tem capacidade térmica, ele deu 6 calorias por grau Celsius. Quer dizer, cada 6 calorias que o calorímetro receber, a temperatura dele aumenta em 1 grau Celsius. Então, esse calorímetro vai participar das trocas de calor. Então, dentro desse calorímetro, encontra-se 85 gramas de um líquido a 18 graus Celsius. Um bloco de cobre de massa 120 gramas e calor específico 0,094 caloria por grama grau Celsius é aquecido a 100 graus Celsius e é colocado dentro do calorímetro. Então vamos imaginar a situação. Primeiro eu tenho um calorímetro com um líquido a 18 graus Celsius. Aí eu coloco um bloco de cobre de 120 gramas que está a 100 graus Celsius dentro desse calorímetro. Espero o equilíbrio térmico atingir. O equilíbrio térmico se estabelece a 42 graus Celsius. Determine o calor específico do líquido. Então, vamos analisar. Inicialmente, eu tinha líquido a 18 graus Celsius dentro do calorímetro. Se ele estava lá dentro, então ele já deve ter atingido um equilíbrio térmico com o calorímetro. Então, o calorímetro também está a 18 graus Celsius. Porque tem que estar na mesma temperatura do líquido, pois o líquido já estava dentro do calorímetro. Aí eu vou lá e coloco um bloco de cobre a 100 graus Celsius ali dentro. E espero atingir o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é atingido a 42 graus Celsius. Qual o calor específico do líquido? Bom, lei da calorimetria. Somatório das quantidades de calor trocada tem que dar zero. Então, a quantidade de calor do calorímetro, mais a quantidade de calor do líquido dentro do calorímetro, mais a quantidade de calor do bloco de cobre, somada tem que dar zero. Quem é a quantidade de calor do calorímetro? Ora, a quantidade de calor não é massa, calor específico, variação de temperatura, mas esta grandeza aqui não é capacidade térmica, então
quantidade de calor do calorímetro e a capacidade térmica, variação de temperatura. Essa é a quantidade de calor do calorímetro. É a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Do líquido. É a massa do líquido, calor específico do líquido, variação de temperatura do líquido. Do cobre. Massa do cobre, calor específico do cobre, variação de temperatura do cobre. Então aqui vai ser capacidade calorífica do calorímetro, 6 calorias por grau Celsius, então aqui é 6. Variação de temperatura do calorímetro. Se ele estava a mesma temperatura do líquido, era 18, e ele atingiu o equilíbrio térmico a 42, então a temperatura variou de 18 para 42. A final menos a inicial é 42 menos 18. Então é 6 vezes 42 menos 18. Isto aqui é o calorímetro. Agora do líquido. Massa do líquido, 85 gramas. Calor específico do líquido é o que ele quer. Variação de temperatura do líquido também foi de 18 para 42. Então é 42 menos 18. Isso aqui me dá a quantidade de calor do líquido. Agora, do bloco de cobre. Massa do bloco de cobre, 120 gramas. Calor específico do cobre, 0,094. Variação de temperatura do cobre. Opa, o cobre estava a 100 e caiu para 42. Então, aqui vai ser... Ele estava a 100. Aqui está errado. Ó. Aqui é 42 menos 100. 42 menos 100. Deixa eu corrigir aqui. Então, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, aqui vai ser 42 menos 100. Então, aqui é 42 menos 100. Isto aqui é a quantidade de calor do bloco de cobre. A soma desses três tem que dar 0. Fazendo essa conta, se nós fizermos essa conta aqui, isola o C do líquido, a gente vai ter que o C do líquido vai dar 0,25. Aqui, quantidade de calor vai ser dada em caloria, porque os calores específicos estão em caloria por grama grau Celsius. Então, caloria, grama grau Celsius. Fazendo a conta, este é o calor específico do líquido. Bom, esses slides que eu tinha perdido da aula passada. Na aula passada nós discutimos a transição de fase, a mudança de fase de um estado físico da matéria para o outro. Nós falamos dos 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Sólido tem forma e volume definidos. Líquido tem volume definido, mas não tem forma, ele assume a forma do recipiente que o contém. E o gasoso, ele não tem nem forma nem volume definido, ele assume tanto a forma quanto o volume do recipiente que o contém. Batizamos já discutimos isso na aula passada. Passagem de sólido para líquido é fusão, de líquido para sólido é solidificação, de líquido para gasoso é vaporização, de gasoso para líquido é condensação ou liquefação, já a gente vai discutir a diferença desses dois. De sólido para gasoso, sublimação,
e de gasoso para sólido, também chamado de sublimação. Alguns autores chamam de ressublimação ou cristalização. A vaporização. Nós havíamos discutido a aula passada também. A vaporização, ela pode ser lenta, rápida e ultra rápida. Geralmente a vaporização lenta, ela ocorre sem mudança de temperatura. Ela é chamada de evaporação. Quando você põe a roupa no varal para secar, você não precisou elevar a água que está na roupa a 100 graus Celsius, mas ela passou para o estado gasoso. Portanto, a água mudou de estado de líquido para gasoso sem precisar aumentar a temperatura. Mas ela demora um pouco, é um processo lento. Isso chama-se evaporação. Quando você precisa elevar a temperatura, você vai atingir uma temperatura de transição de fase, que é a temperatura de transição líquido-gasoso. Essa é a temperatura de ebulição, e essa transição chama-se ebulição. Ela ocorre de uma forma muito mais rápida que a evaporação. Quando você põe água para fazer café, chega um momento que a água começa a borbulhar, fica aquele monte de bolha, quer dizer que ela atingiu a ebulição. Então ela está passando para o estado de vapor. E a calefação é um processo ultra rápido. O líquido, num intervalo de tempo muito maior do que o de ebulição, ele passa para o estado gasoso. Para vocês terem uma ideia, a pressão atmosférica, a água, 1 litro de água gasta aí próximo de 5 a 10 minutos para entrar em ebulição. A calefação, ela é um processo ultra rápido. Se eu pegar 1 litro de água num processo de calefação, ele pode levar 1, 2 segundos para mudar de estado. Então é um tempo menor. Então ela é bem mais rápida, exatamente. No tempo bem menor. Desculpa. O que eu quis dizer foi que ela é muito mais rápida. Tá? Muito mais rápida. Então ela leva um tempo menor, ou seja, uma velocidade muito maior. Calefação, um exemplo típico é quando você pega uma chapa quente e pinga uma gota d'água. A gotinha fica dançando e rapidamente muda de estado. Curva de aquecimento é um gráfico que nós fazemos da temperatura em função da quantidade de calor. Temperatura em função da quantidade de calor. A curva de aquecimento, ela vai caracterizar, conforme eu dou calor para o corpo, a temperatura vai mudando. E eu analiso o que acontece com isso. Aqui, temperatura em graus Celsius e aqui quantidade de calor. Vamos pensar curva de aquecimento de uma substância pura, feita de um único tipo de molécula, por exemplo, água. Essa curva que está aqui é a curva de aquecimento da água. Veja, suponha que eu tenha água no estado sólido. Água no estado sólido é gelo de água. E ele está a menos 20 graus Celsius. Então eu tenho gelo a menos 20 graus Celsius. Não dei nada de calor para ele aqui, ó. É 0 de calor dado. Mas agora eu vou começar a dar calor para esse cara. Conforme eu vou dando calor, ó, a temperatura vai subindo. Então a temperatura começa a subir conforme eu dou calor para ele. Vai subindo, vai indo de menos 20 até se aproximar de 0. Até que eu dou uma quantidade de calor suficiente que a temperatura do gelo atinja 0 graus Celsius. O que vai ocorrer? Bom, quando a temperatura do gelo de água atingir 0 graus Celsius, ele vai começar a derreter, vai entrar em fusão. Então, este trecho B
é onde ocorre a fusão do gelo. O gelo derrete, tá? Agora, a gente já sabe que uma substância pura, a fusão ocorre a temperatura constante. Então, mesmo eu aumentando a quantidade de calor, a temperatura não muda. O gelo vai se transformando em água líquida. E qual é a temperatura que isso acontece para a água? 0 graus Celsius. Ou seja, gelo se transforma em água a 0 graus Celsius. Aqui, no trecho A da curva, eu só tinha estado sólido. No trecho B, eu tenho sólido mais líquido. Por quê? Parte do gelo vai derretendo e outra parte ainda não derreteu. Então, aqui eu tenho uma mistura de duas fases, sólido com líquido. Então, durante a fusão, coexistem duas fases, sólido e líquido. Por que elas coexistem? Porque o sólido está virando líquido. Então, uma parte dele já virou líquido e outra ainda não. Então, passa a existir essas duas fases, sólido e líquido. Então, a 0 graus Celsius, se eu continuo dando calor, eu vou ter uma parte de gelo e uma parte de água. Enquanto o último pedacinho de gelo não se transformar em água líquida, a temperatura não muda. Quando o último gelo se transformou em água, agora se eu continuo dando calor, a temperatura vai subindo, ó. A temperatura vai subindo. E o que é que vai acontecer aqui? Aqui nesse trecho eu tenho água. Aqui eu tenho estado líquido. Aqui é sólido e aqui é líquido. Aqui no B a gente já viu que é uma mistura de fases. Sólido mais líquido. Agora, no C, eu só tenho estado líquido, é a água sendo aquecida, até que eu atinja a temperatura de 100 graus Celsius. Quando eu atingir a temperatura de 100 graus Celsius, a água vai começar a vaporizar. Então, ela começa a se transformar em vapor. Aí, mesmo eu aumentando a quantidade de calor, ó, aumentando a quantidade de calor, a temperatura da água não muda mais. Ela continua a 100 graus Celsius. Então, aqui ela se mantém constante. Se mantém constante e parte da água ali é líquida e uma parte dela já virou vapor. Então, neste pedacinho, coexistem duas fases. Líquido mais vapor. Ou líquido mais gasoso, vamos chamar assim. Líquido mais gasoso. Uma parte ainda está no estado líquido virando gasoso e outra já virou gasoso. Mas enquanto o último pedacinho de líquido não se transformar em gasoso, a temperatura não muda. Não muda. Quando a última parte de líquido virou gasoso, a temperatura continua a subir e aqui eu passo a ter apenas estado gasoso. Então, repare, essa curva de aquecimento me mostra regiões nítidas de sólido, líquido e gasoso da água. Então, abaixo de 0 graus Celsius, a água é sólida. Entre 0 e 100 graus Celsius, a água é líquida. E acima de 100 graus Celsius, a água é gasosa. Exatamente a 0 graus Celsius, coexistem duas fases da água, sólido com líquido, e a 100 graus Celsius coexistem duas fases da água, líquido com gasoso. Essa curva de aquecimento, feita para a água, vale para a maioria das substâncias puras. Nós falamos na aula passada também em superfusão. Se você abaixar a temperatura da água num processo muito lento, você consegue manter a água líquida abaixo de 0 graus Celsius. Porém, se você perturbar rapidamente, aquela água congela
e a temperatura vai para 0 graus Celsius. É um fenômeno bem interessante, chamado superfusão. Bom, eu falei para substância pura. E se a substância não for pura? For uma mistura? Bom, se for uma mistura, eu vou ter uma coisa assim. Aqui quantidade de calor e aqui temperatura. Se for uma mistura, eu vou ter uma coisa assim. Opa! Ela não precisa sofrer fusão na mesma temperatura da água. Ela pode sofrer fusão em outro estado. Então, daqui aqui ela é sólida. Agora ela vai fundir, mas a temperatura não é constante. Ela faz assim. Agora daqui aqui ela é líquida. Agora daqui aqui ela é gasosa e aqui é gasosa. Olha só. Aqui é sólido. Aqui é sólido mais líquido. Aqui é líquido, que é líquido mais gasoso. E aqui é gasoso. Então, quando eu tenho misturas, ela não tem um ponto de fusão e um ponto de vaporização constantes. Varia. Tá? Então, não acontece de ser constante como no caso das substâncias puras. Mas existem duas categorias de substâncias, de misturas de substâncias, que um deles é constante. São as chamadas misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. O que é uma mistura eutética? É aquela em que a fusão é constante. Existe um ponto de fusão constante, uma temperatura de fusão constante, mas a ebulição não é constante. Ó. A vaporização não é constante, aquela é crescente, ó. Mas a fusão é constante. Então, existem misturas de substâncias que ela tem o ponto de fusão constante, mas o ponto de vaporização não. Essas substâncias, essas misturas, são chamadas de misturas eutéticas. Um exemplo é uma liga de 62% de estanho com 38% de chumbo. Se você fizer a curva de aquecimento dessa liga, ela tem um ponto de fusão constante, mas o ponto de vaporização não é. Ela é uma mistura eutética. E existem misturas ditas azeotrópicas. O que é uma mistura azeotrópica? É aquela que tem o ponto de vaporização constante, mas o ponto de fusão não. Olha, a vaporização é constante, tem uma temperatura constante, mas a fusão não. Ó. A fusão está aqui, ó. Ela é crescente. Ó. Então aqui é sólido mais líquido, líquido mais gasoso e gasoso. Ó. Então aqui é constante, aqui não é constante. Então a substância em que o ponto de ebulição, ponto de vaporização é constante e o ponto de fusão não, chama-se misturas azeotrópicas. Um exemplo de mistura azeotrópica é uma mistura de 96% de etanol com 4% de água. Quando você... Agora a gente usa muito álcool, né? Você pegar o álcool líquido de etanol, 96 graus, ele é 96% álcool e 4% água. Se você fizer a curva de aquecimento dele, você vai ver que a fusão dele não tem temperatura constante, mas a vaporização tem. Ele é uma mistura azeotrópica. E aí,
nós tínhamos discutido na aula passada os diagramas de fase. Lembrando que fase são as diferentes formas que a substância pode assumir: sólida, líquida ou gasosa. Mais de uma variável pode afetar a mudança de fase. E as variáveis principais aí que a gente vai considerar é temperatura e pressão, chamadas de variáveis intensivas. E o que é a transição de fase? É uma mudança descontínua nas propriedades de uma substância quando o ambiente na qual ela é colocada muda infinitesimalmente. Quando você está num infinitésimo abaixo de 0 graus Celsius, você tem gelo. Quando você muda um infinitésimo para mais a temperatura, você vai cair em 0 graus Celsius e vai começar a entrar em fusão. Então ali você tem uma transição de fase. O diagrama de fase vai ser definido por um par ordenado temperatura e pressão. Temperatura e pressão. Tá? É este par ordenado que vai indicar o estado em que a substância vai se apresentar para a gente. E o diagrama de fases nada mais é que um gráfico que a gente faz de pressão. Aqui, ó. Aqui está um par de valores. O par ordenado foi por minha conta. Você quer ordenar o par? Não, está certinho. Aqui eu já coloquei como par ordenado. O eixo X é temperatura, o eixo Y é pressão. Este gráfico vai definir um diagrama de fase para a gente, porque ele vai dizer onde que cada fase se encontra para qual valor de temperatura e de pressão. Por exemplo, esse é o diagrama de fase do dióxido de carbono, CO2. Aqui é o eixo pressão em atmosfera e aqui temperatura em graus Celsius. Repare que tem uma curva aqui parecendo um Y deitado. Quando você vai para o laboratório e mapeia, varia pressão e temperatura para esse gás e vê em que fase ele se encontra, sólida, líquida ou gasosa. Você vai perceber que você vai obter uma curva desse tipo. Esta região aqui, ó, para qualquer ponto de pressão e temperatura que caia nessa região, o dióxido de carbono é sólido. Para qualquer par de pressão e temperatura que eu escolher que caia nesta área, vai me dar o estado sólido, vai definir o estado sólido do dióxido de carbono. Para qualquer par de pressão e temperatura que cair nesta área, vai definir o estado líquido do dióxido de carbono. E para qualquer par de pressão e temperatura que cair nesta área, vai definir o estado de vapor do dióxido de carbono. E para qualquer par de pressão e temperatura, na verdade nem de pressão, para qualquer temperatura acima deste valor, para qualquer temperatura acima desse valor, 31 graus Celsius, eu só vou encontrar o dióxido de carbono na forma de gás. Então, isso define muito bem quais são as fases que compõem isso. Veja, qual a diferença entre gás e vapor? Ambos são estados gasosos. Ambos são estados gasosos. Mas, para que se forme gás, existe uma temperatura crítica, acima do qual o corpo se encontra naquele estado, que a gente vai chamar de gás. Veja, na fase gás, não importa a pressão. A única coisa que conta é a temperatura. Se você passou dessa temperatura, o corpo sempre vai ser gás.
Agora, vapor, o corpo fica no estado gasoso, mas abaixo da temperatura crítica. O vapor transita facilmente para líquido aqui, ó. Se você pegar essa região aqui, ó, você consegue transitar vapor para líquido de uma forma relativamente fácil. Transitar gás para líquido exige um esforço muito grande. Você fala, mas não dá para transitar aqui, ó? Dá. E primeiro eu vou ter que tirar ele, vou colocá-lo abaixo da temperatura crítica, ou seja, vou ter que transformar em vapor. Sempre vou ter que... Ah, professor, se eu estiver aqui, para eu fazer aqui eu conseguiria, mas eu preciso de pressões absurdamente grandes nesse sistema e eu preciso ficar abaixo da temperatura crítica, tá? Senão não dá certo. Então, o gás, ele só existe acima de uma dada temperatura. Vapor não. Vapor, ele abaixo daquela temperatura dita crítica, você tem um estado de vapor, e o vapor varia tanto com a pressão quanto com a temperatura. O gás só varia com a temperatura. Esta curva aqui ó, ela é chamada de curva de fusão, porque quando eu pegar uma pressão e uma temperatura que caia nessa linha, para esta pressão e para esta temperatura, eu tenho um ponto que cai exatamente nessa linha. Esse ponto não está nem no estado sólido, nem no estado líquido, ele está mudando de fase. Aqui, quando eu falo que ele nem está no estado sólido, nem está no estado líquido, ou seja, ele pode coexistir num desses estados, ou pode estar nos dois estados aqui. Parte dele é sólida e parte dele é líquida. Isso significa que essa é a curva de fusão. Se eu estou aqui e eu aumento a temperatura, se eu estou no estado sólido e eu aumento a temperatura sem variar a pressão, eu viro líquido, ó. Mas se eu estiver aqui, não mexo na temperatura, mas eu aumento a pressão, o líquido vira sólido, ó. Ele transita para outra área. Esta linha aqui chama-se linha de vaporização. Linha de vaporização. Se eu pegar uma pressão e uma temperatura que caia sobre essa linha, esse corpo está transitando entre líquido e vapor. Tá? Tá passando de líquido para vapor. Se eu pego um ponto que esteja aqui, no líquido, não mexo na pressão, mas eu aumento a temperatura, ele pode transitar para vapor. Ó. E se eu pegar um ponto aqui no vapor, não mexo na temperatura, mas aumento a pressão, ele transita para líquido. Ó. Se eu aumentar mais ainda, ele pode transitar para sólido. Ó. Então veja, só variando a pressão, a temperatura, a gente vê como que o corpo se comporta. Esta linha aqui é a linha de sublimação, é a transição sólido-vapor. Para uma dada pressão e uma dada temperatura que caia nessa linha, o corpo está transitando de sólido para vapor, de vapor para sólido. Se eu pegar um vapor aqui, ó, e aumentar, sem mudar a temperatura, aumentar a pressão sobre ele, ele pode se tornar sólido sem passar pelo líquido. Ó. Se eu pegar um ponto aqui, sem variar a pressão, só aumentando a temperatura, ele pode passar de sólido para vapor sem passar pelo líquido. Agora, se vocês olharem,
existe um ponto em comum entre essas três fases, que é este aqui. Este ponto comum aqui, ó. Este ponto comum, se eu pegar esta pressão e essa temperatura, qual estado o corpo se encontra? Veja, se eu pego a curva de fusão, o corpo coexiste em dois estados, sólido e líquido. Se eu pegar a curva de vaporização, o corpo coexiste em dois estados, líquido e vapor. Se eu pegar a curva de sublimação, o corpo coexiste em dois estados, sólido e vapor. Se eu pego esse ponto, que é um ponto de encontro das três fases, o corpo coexiste nos três fases, nos três estados, sólido, líquido e vapor. Este ponto é chamado de ponto triplo. Nós já comentamos dele lá quando definimos a escala Kelvin. Ponto triplo. No ponto triplo para o CO2, é a temperatura de menos 56,6 graus Celsius e a pressão de 5 atmosferas. Quer dizer, se eu colocar com essa pressão, essa temperatura, o CO2 no estado sólido ele fica, se eu colocar no estado líquido ele fica, se eu colocar no estado gasoso ele fica, se eu colocar os três juntos eu vou ter sólido, líquido e gasoso coexistindo nessa pressão e nessa temperatura. E repara que aqui eu tenho um ponto, C. Este ponto vai definir uma temperatura, que é a minha temperatura crítica. Daqui para cá, a única coisa que existe é gás. Ou seja, acima da temperatura crítica, eu só tenho gás. Eu consigo passar de gás para líquido? Consigo. Aqui, ó, aqui próximo eu consigo passar de gás para líquido. Geralmente, a gente chama a transição vapor-líquido de condensação. E de gás líquido, liquefação. Mas muitos autores não consideram isso não. Usam como sinônimo condensação e liquefação. Então tá aqui, o gás só vai existir acima de uma dada temperatura. Esse pode variar o quanto que quiser a pressão, que ele vai continuar sendo gás, não muda, tá? Então, esse é o diagrama de fase do dióxido de carbono. Cada substância vai ter o seu diagrama de fase, é interessante conhecê-la. Esse é o diagrama de fase da água. Repara que ele é diferente do dióxido de carbono. O dióxido de carbono, outra perninha vinha para cá. Esse não, essa vem para trás, ó, deslocou para trás. Isso vai dar uma mudança muito grande em termos de comportamento. Então, o diagrama de fases da água, ele é muito distinto, porque esta curva, ela cresce para trás e não para frente. Esta região é sólida. Esta região é líquida para a água. Esta região é gasosa. Em estado de vapor. Aqui é a temperatura crítica, a partir desse ponto. E aqui e daqui para frente é gás.
Esse é o diagrama de fases da água. Aqui é o ponto triplo da água. Qual que é o ponto triplo da água? 4,58 milímetros de mercúrio e 0,01 graus Celsius. Então, o ponto triplo da água vai ser 0,01 graus Celsius e 4,58 milímetros de mercúrio. Nesta pressão e temperatura, os três estados da água coincidem, as três fases, sólida, líquida e gasosa. Esta é a linha de fusão da água. Esta aqui é a linha de fusão da água. Tá aí. Então, uma pressão, uma temperatura sobre esta linha mostra que a água coexiste nas duas fases, sólida e líquida. Ela está mudando de estado. Essa é a curva de vaporização da água. Qualquer ponto sobre esta linha indica uma coexistência de duas fases, líquido e vapor. Esta é a curva de sublimação da água. Qualquer pressão e temperatura sobre essa linha indica que nesse par temperatura-pressão coexiste as duas fases, sólido-vapor. No ponto triplo coexiste as três fases. A pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio. Tá aqui. Então essa é a pressão atmosférica. Então vamos ver, olha. Se eu pegar este ponto, qual é a temperatura dele aqui? 0. A 0 graus Celsius, a água vai transitar entre sólido e líquido, porque eu peguei na pressão de 760 milímetros de mercúrio. A pressão ambiente aqui, a 0 graus Celsius, eu tenho transição sólido-líquido. Na mesma pressão ambiente, porém agora, se eu pegar um ponto aqui, olha, ele vai cair na temperatura de 100 graus Celsius, que é onde a água vaporiza. Então aqui eu tenho a transição de fase. Qual é a temperatura crítica da água? A partir do qual ela vira gás. Temperatura crítica da água é 374 graus Celsius. 374 graus Celsius. Tá aí. Agora repare. Vamos reparar o comportamento. Vamos voltar no diagrama de fase do CO2. Está aqui. Repara uma coisa. Vamos pegar uma pressão qualquer aqui na fusão do CO2. Pega esta pressão. Para esta pressão, eu tenho esta temperatura. Se é nessa temperatura que ocorre a fusão, eu chamo isso de temperatura de fusão. E aqui é a pressão que está agindo. O que acontece se eu aumentar a pressão? Vou vir para este valor de pressão aqui, ó. Olha, se eu aumentar a pressão, olha o que aconteceu. A temperatura de fusão aumenta. Se eu aumento a pressão, a temperatura de fusão aumenta. É isso que a gente percebe que acontece. Então, por exemplo, imagine, vou inventar um valor aqui, tá, que não corresponde à realidade, só para ficar didático. Imagine que a temperatura de fusão, do CO2 a uma pressão de 10 atmosferas, ela seja de 5 graus Celsius. Se eu aumento para 15 atmosferas,
a temperatura de fusão sobe para 8 graus Celsius. Então, quando eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura de fusão. Significa que agora, para ele derreter, ele vai derreter numa temperatura maior do que antes, porque você aumentou a pressão sobre o sistema. Agora, olha para a água. Para a água acontece o oposto. Como essa curva vai para trás, olha o que acontece se eu aumento, vou pegar na pressão atmosférica. Ó, aqui tá, na pressão atmosférica, a temperatura de fusão é 0 graus Celsius. Tá aqui, 0 graus Celsius. O que acontece se eu aumentar a temperatura de fusão? O que acontece se eu aumentar a pressão? Vou pegar uma pressão maior aqui, ó. Olha o que acontece com a temperatura de fusão. Deslocou para a esquerda. Ou seja, a temperatura de fusão diminuiu. Ficou abaixo de 0 graus Celsius. Então, para a água, ao contrário do CO2, quando você aumenta a pressão sobre o sistema, você diminui a temperatura de fusão sobre ele. Ou seja, ele vai congelar numa temperatura mais baixa. A água na pressão atmosférica congela 0 graus Celsius. Se eu aumentar a pressão sobre a água, ela vai congelar abaixo de 0. É isso que está dizendo. Este comportamento ele não ocorre com muitas substâncias. Só a água, o ferro, se eu não me engano, acho que o bismuto, são poucas substâncias que têm um diagrama de fases assim. Ele faz isso, para cá. Isso é chamado de comportamento anômalo. Por quê? Porque se eu aumento a pressão, a temperatura de fusão diminui. Ou seja, ele passa a congelar numa temperatura mais baixa do que antes. Um físico do século XIX chamado John Tyndall fez um experimento muito interessante, conhecido como regelo, para mostrar isso. Ele pegou duas colunas numa câmara fria, 0 graus Celsius e pressão de 1 atmosfera, ambiente 0 graus Celsius e 1 atmosfera. E ele colocou um bloco de gelo aqui. Ele colocou um bloco de gelo. Aqui. Como está 0 graus Celsius, esse gelo não vai derreter. Mas aí ele pegou um arame e pendurou 2 contrapesos. E ele fez isso aqui. O que acontece? Como isso aqui tem um peso, o contato do arame com o gelo aumenta a pressão local. A pressão aqui aumenta. Se a pressão aumenta, pelo que a gente viu no diagrama de fases, a temperatura de fusão diminui. Ou seja, como o gelo, como a água congela 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão em 1 atmosfera, como ele está aumentando a pressão, a água vai congelar abaixo de 0. Como ele aqui está em 0, o ponto de contato aqui derrete. Então aqui você causa um derretimento. E como aonde o arame pressiona o gelo, ele abaixa a temperatura de fusão, vai congelar abaixo de 0. Portanto, como está 0, a água vai derreter ali, o gelo vai derreter. E o arame penetra no gelo. Na hora que o arame penetra, a água que vai por cima não tem mais o peso do arame. Ela volta, a pressão atmosférica, ela volta a congelar. O que vai acontecendo é que, pouco a pouco, este arame
vai penetrando neste corpo e vai fazendo isso, ó. E daqui a pouco ele penetra mais ainda e faz isso. Até que ele penetra mais ainda. E depois ele cai. Ou seja, ele corta o gelo inteiro, atravessa o gelo e o gelo não se parte. Por quê? Porque ele só derreteu aonde ele pressionou. Depois que ele atravessa aquela parte, a pressão volta atmosférica e o gelo volta a derreter, mostrando que o aumento na pressão diminui a temperatura de fusão da água, conforme diz o diagrama de fases. Então tá aqui. A água tem um comportamento bem interessante em relação a isso. A pressão, a pressão que surge na fronteira líquido-vapor ou sólido-vapor é chamado de pressão de vapor, tá? E ela indica a coexistência de fases, líquido-vapor ou sólido-vapor. Ou seja, essa aqui é a pressão de vapor nesta temperatura, tá? Transição líquido-vapor. Então, pressão de vapor é a pressão que surge na transição líquido-vapor. Está aqui o experimento do regelo de Tyndall. Está aqui, olha. Não sei se dá para ver na figura, mas ele coloca os pesos aqui, ó. Isso aqui vai penetrando, vai cortando o gelo de fora a fora até cair. E o gelo continua intacto. Por quê? Porque no ponto de contato, onde tem o arame, aumenta a pressão sobre o gelo. Se aumenta a pressão, a temperatura de fusão diminui e o gelo derrete ali. E ali, conforme o gelo derrete e vira água, o arame penetra. Aí, aquela água vai por cima do arame, a pressão em cima dessa água volta a ser a pressão atmosférica, então diminuiu a pressão, aumentou a temperatura de fusão, volta para 0 graus Celsius, congela. E o arame vai atravessar o gelo inteiro. Aqui, a gente também pode ver no diagrama de fase da água que se eu aumentar a pressão, ó, vou pegar para esta pressão, eu tenho essa temperatura. Para esta pressão maior, eu vou ter uma temperatura maior, olha. Então, se eu aumento a pressão daqui para cá, eu aumento a temperatura daqui para cá. Então, o aumento da pressão causa aumento de temperatura. É isso que faz uma panela de pressão. Você fecha, conforme você vai dando calor, esse calor vai vaporizar o líquido que está ali dentro, seja feijão, seja o que for, a água que está ali dentro vira vapor. Esse vapor, não tendo para onde sair, ele vai aumentando a pressão sobre ele. Ou seja, ele mesmo exerce pressão sobre todo o sistema, melhor dizendo. E essa pressão aumentando sobre o sistema faz com que a temperatura do sistema aumente. E a temperatura do sistema aumentando agita mais as moléculas, aumenta mais a pressão. Então isso vai crescendo. Se não tiver um limite na qual essa válvula deixa escapar vapor, diminuindo a pressão sobre o sistema, ela explode. Então, o aumento da pressão implica no aumento da temperatura de vaporização. Ou seja, o líquido vai vaporizar numa temperatura
mais alta dentro da panela de pressão. Repetindo, dentro da panela de pressão, a temperatura de vaporização do líquido vai ser mais alta. Por exemplo, a água dentro da panela de pressão não ferve a 100 graus Celsius, ferve numa temperatura maior do que essa. Existem... você pode pegar uma substância e ampliar, dar um zoom numa região e analisar. Por exemplo, a água, se a gente analisar a região transição líquido, sólido líquido, a gente vai ver que o próprio gelo, o estado sólido, ele tem várias fases. Então a gente tem gelo fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e fase 5. E esses gelos, do ponto de vista do arranjo molecular, não são todos iguais. Então o gelo não é tudo igual. O gelo da água, dependendo da pressão que ele se forma e a temperatura em que se encontra, você vai encontrar uma fase de gelo diferente. Então, esse diagrama de fase aqui é água e tudo isso aqui é gelo, mas cada gelo tem uma característica própria. O gelo que forma neve não é exatamente igual ao gelo que se forma na forminha da geladeira, porque ela ocorre em condições de pressão e temperaturas diferentes. Então, existem aqui, olha, pelo menos 6 tipos de gelos diferentes. Existe uma substância, o gás hélio que a gente usa, você pode fazer o hélio transitar para o estado líquido e para o estado sólido. Então dá para fazer um diagrama de fases do gás hélio. Quando a gente fala do gás hélio, da substância hélio. Tá? Existem 2 isótopos de hélio, o hélio 3 e o hélio 4. Eles são bem diferentes em termos de comportamento de transição de fase. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, que a gente estuda isso, o entendimento disso, precisamos do conhecimento da mecânica quântica. Mas vou mostrar a transição do hélio 4. O hélio 4 é um bóson, é uma característica diferente do hélio 3 que a gente chama de férmion. Tá? Vamos mostrar como que é o diagrama de fases do hélio 4, mas entre o hélio 4 e o hélio 3, tudo é hélio, mas o diagrama de fase é muito diferente. Olha aqui. Esse é o diagrama de fases do hélio 4. Aqui, ele é sólido. Aqui, ele é líquido. Aqui, ele também é líquido. Aqui, ele é gás e aqui, ele também é gás. Olha que interessante. O hélio 4 só fica no estado sólido acima de 25 pressões atmosféricas. Abaixo disso, você não encontra o hélio no estado sólido, somente nos estados líquidos. Então, olha, o hélio no estado sólido, ele só vai existir acima de pressão de 25 bar. E aí não depende da temperatura, olha que interessante, ele sempre vai ser sólido aqui. Porém, existem 2 estados líquidos para o hélio, o chamado fase hélio 1 e fase hélio 2. A fase hélio 1 é um estado líquido comum. A fase hélio 2 é chamado de superfluido e adquire propriedades quânticas bem interessantes. O superfluido, ele tem viscosidade nula, então ele é um fluido totalmente diferente do que a gente conhece. Tá? Viscosidade 0. Ele tem propriedade, se você colocar um superfluido num recipiente, ele sobe pelas paredes do recipiente e sai de dentro do recipiente. Então, são propriedades bem exóticas comparadas com o que nós estamos habituados no dia a dia. E essa é a linha de transição de fase hélio 2, hélio 1. Ó. Tá aqui. Aqui é a transição líquido-gás, né? Que na verdade gás é como se fosse
uma característica de vapor. O gás mesmo entra a partir do ponto supercrítico aqui, acima de 5,2 kelvins. Abaixo de 5, entre aqui 1,8 kelvins até 5,2 kelvins é um gás aqui com característica de vapor. Mas aqui você tem um estado supercrítico, um gás aqui. Então esse é um diagrama de fases do hélio 4. Este ponto é um ponto chamado ponto triplo aqui, ó, porque tem essas 3 fases, conhecido como ponto lambda, porque isso aqui lembra a letra grega lambda. E o ponto lambda do hélio é 2,17 kelvins. Tá? E a pressão aqui do ponto lambda vai ser aqui abaixo de 0,1 bar aqui, olha. Então, neste ponto coexiste o hélio líquido, o superfluido e o gás. É bem interessante. E repara um comportamento bem exótico do diagrama de fase. O superfluido, isso aqui tem uma característica líquida. Se eu levar a temperatura 0 Kelvin, a gente sabe que 0 é inatingível, mas próximo de 0, ele não passa para o estado sólido. É a única substância que a gente conhece que próximo de 0 Kelvin ele continua líquido. Para virar sólido eu tenho que ter pressões acima de 25 bar. Então, o diagrama de fase do hélio 4 é bem interessante. E o hélio 3, que é só um isótopo do hélio 4, é muito diferente o diagrama de fase. Bom, próxima aula a gente vai falar sobre isotermas de Andrews, que também é um conceito bem interessante nesses processos de transição de fase. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Até lá!